Boa noite, sejam muito bem-vindos na paz do Senhor. Vamos estar de pé, queridos? Os que podem estar de pé. Você está liberada por enquanto, Dilma. Quantos estão alegres por ter a Dilma entre nós de novo? Muito felizes, Dilma. Você não sabe o que significa. Felizes por ter você que já está conosco, você que nos assiste pela internet. Se você tem uma Bíblia, eu quero te dar o raro prazer de abri-la no livro de Salmos, Salmo de número 24. Salmo de número 24. Semana passada o Joey estava falando um pouquinho sobre Salmos, não é, que era o livro de cânticos do povo de Israel. E eles cantavam vindo das guerras, indo para as guerras, subindo as escadarias do templo, nas peregrinações pelo deserto, eles cantavam. E a gente às vezes lê só como poesia e não se dá conta de que isso aqui faz parte da vida deles e tem que fazer parte da nossa vida também. Salmo de número 24 diz assim: acharam? Digam amém. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Isso inclui você e eu, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Este receberá bênçãos do Senhor. Você quer bênção? Diga amém. Este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós queremos essa noite dar as boas-vindas a esse Rei no nosso meio. E nós não precisamos lançar um tapete vermelho, nem confete ao ar, não precisamos de fanfarra, nem de trombetas. O que nós precisamos é que o nosso coração se estenda para recebê-lo. Sabemos que estamos na casa dele, sabemos que somos povo dele, que estamos no reino dele, que falamos da palavra dele, que as canções são para ele, mas é importante que cada um individualmente se posicione como alguém que quer receber o Rei da Glória, que essa noite veio ao nosso encontro, e quando ele vem, ele sempre faz diferença na nossa vida. Eu oro e quero convidar você a orar comigo. Oro para que essa seja uma noite de mudanças nas nossas vidas. Deus me incomodou há dias atrás, baseado numa conversa que eu estava tendo com minha esposa, sobre o tema que ele colocou no nosso coração. Nós estamos falando esse mês inteiro sobre Cristo incomparável. Falamos semana passada que ninguém se compara a Ele. Hoje queremos continuar falando simplesmente sobre Jesus, mas sobre um Jesus que é Rei e que não reina contra a nossa vontade. Reina quando nós deixamos que Ele reine no nosso coração. Eu te convido a abrir o coração e dizer: Senhor, reina na minha vida, e se tens que mudar alguma coisa, muda. Eu oro para que você saia daqui diferente do jeito que você entrou. Eu oro para que eu saia daqui diferente da maneira que eu entrei. Que saiamos dizendo: o Senhor me tocou hoje, alguma coisa Ele mexeu na minha vida. Você quer isso na sua vida hoje? Diga: eu quero. Com as mãos erguidas vamos falar com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos aos teus filhos que já estão na tua casa, aqueles que honraram o Senhor, estar aqui desde o primeiro minuto,
com aqueles que nos assistem através da internet, aqueles que assistirão esse culto mais tarde, aqueles que ouvirão essa palavra, Senhor, posteriormente. Nós nos unimos para dizer que nós te reconhecemos como Rei da glória sobre as nossas vidas. Temos cantado algumas vezes, Senhor, que Tu venhas e reines sobre nós, reines sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos. Pois essa noite nós queremos endossar essas palavras mais uma vez e fazer do salmo que o Teu povo cantava no passado, Senhor, o salmo do nosso dia de hoje. Queremos abrir as portas do nosso coração para que entre o Rei da glória, o Rei forte e poderoso, o Rei que faz mudanças, o Rei que não reina força, que não impõe seu império, que não aceita súditos que não venham por amor, que não recebam por vontade própria. Essa noite nós nos rendemos, Senhor, e declaramos que qualquer coisa que seja impedimento, que seja contrária ao Teu mover, que se afaste desse lugar. Senhor, qualquer sentimento ruim que nos acompanhou, nós declaramos que seja diluído e anulado agora, Senhor. Gente que esteja nos assistindo, quem sabe esperou durante o dia por esse momento e agora alguma coisa inusitada aconteceu, nós declaramos que os impedimentos são caídos por terra. Uma dor que de repente começa a impedir, Senhor, a incomodar, nós declaramos que se desfaça. Que seja uma noite de mudanças, de crescimento, de quebrantamento, Senhor. Que a Tua unção flua desse altar, Senhor, e nesse altar, Senhor, desde as teclas, nas cordas, Senhor, nas vozes, ó Deus, nos tambores, Senhor, nos pratos, nos símbolos, em cada um desses que está ministrando a Tua palavra através das canções, e naqueles que estarão ouvindo, naqueles que estarão trabalhando com as crianças, com os juniores, com os adolescentes. Nós declaramos, Senhor, uma noite de cura física, uma noite de cura emocional, uma noite de cura conjugal, uma noite de cura financeira, Senhor. Em todas as áreas nós declaramos que haja curas essa noite, para a exclusiva glória do nome de Jesus, o Rei da glória, que nós entronizamos em nosso coração, e com alegria nós o fazemos, Senhor. Nós Te recebemos em nosso meio, para que reines, para que governes, para que cuides, para que mudes, para que faças o que só Tu podes fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você concorda, dê um belo aplauso ao Senhor. Você já pode dizer um aleluia, um glória a Deus. Podemos honrar o Rei entre nós. Vamos louvá-lo com muita alegria essa noite. Eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo
Somente a Ele a glória, ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Quantos estão prontos para fazer festa para o Senhor? Dá um brado de vitória aí. Aleluia. É tempo de festa, de celebrar o Senhor. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Esse é um tempo de festa, canta, igreja. Esse é um tempo de festa. Esse é o tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas. Não sei você, felizes demais. somos felizes. Canta. Esta alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Esta alegria, Olha que povo lindo. que se reúne aqui diante do trono do Rei.
você, mas eu vim aqui para celebrar o Senhor que é digno. Seu nome é, diga todos, Jesus, Jesus, Yeshua, Rei dos Reis, Senhor do nosso coração. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ajudar a gente com as suas palmas. Como o pastor acabou de falar, Ele é rei sobre nossa vida. Vamos cantar sobre isso. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Tu és, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Como é bom louvar o Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar. Vamos falar isso mais uma vez, canta ele, vai. Reinar em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reina em mim, Senhor. Reinar em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. A banda vai continuar tocando. Eu vou pedir a você que saia do seu lugar e cumprimente uma pessoa. Dá um abraço nele, aproveita esse clima que está tão gostoso, tão festivo. Abençoe você que é pai. Deus abençoe a sua vida, pai. Hoje, Dia dos Pais do Brasil, a gente celebra aqui também todos os dias. Te amo, minha filha. Hey, yeah. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Deus. Reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olha para nós, Senhor, o teu povo. Nos humilhamos diante da tua presença, buscando a tua face, querendo, Senhor, cada dia mais. Mas acima de tudo, Deus, reconhecendo tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Rei do nosso coração. Aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, o Rei de tudo que temos e somos, sim. Amém. Aleluia.
Descansa no Senhor. Respira bem fundo. Descansa no Senhor. Rei do meu coração, és o monte que perdoa, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom. You are good, you are good, good. You are good, good. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, you are good, you are good, you are good. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor e dar a Ele seu coração completamente? Então canta. Rei do meu coração, és o monte que perdoa, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és. Ele é o rei do meu coração, diga rei. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Aleluia. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Diz pra ele. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Senhor. Tu és bom, bom, bom. Sempre. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Não me deixarás, Deus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Fala mais uma
Vamos encher essa casa de adoração ao Senhor. Abra sua boca e diga alguma coisa que só você diz para Ele. Tu és bom, Senhor. Ninguém se compara a Ti, Senhor. Aleluia. A palavra diz: tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Se há fôlego em você, que tem a chance de louvá-lo, de erguer as mãos e dar a Ele uma palavra que você não dá para mais ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Nós somos prova disso, Senhor. Aleluia. Tem nos enchido de bens, nos coberto de bênçãos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és bom, bom. Deixa ele ouvir sua voz. De novo. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Maravilhoso. Bom. Glória ao teu nome. Pode ser mais bonito? Pode ser mais forte? Aleluia. Aleluia. Nós queremos, enquanto você se assenta, nós queremos convidar aqui à frente, já que amanhã oficialmente começam as aulas aqui na região. Nós queremos orar abençoando nossos filhos que começam as aulas amanhã. Queremos chamar à frente aqui todos os estudantes, todos os que vão estar indo para as classes amanhã. Esse é um momento profético, um momento em que eu quero convidar, não é o pastor orando pelas crianças, mas todos nós vamos ter a oportunidade de abençoar esses meninos e meninas. Há alguns meninos crescidinhos, né? Adultos que estão estudando, que devem estar voltando para as aulas também. Mas se você quiser vir, seja bem-vindo. Há um universo totalmente novo, irmãos, para cada um desses meninos e meninas que vão estar encarando classes amanhã. Muitos deles lá no coração ainda sentem um temorzinho quanto ao professor ou à professora que vão conhecer, os novos amigos que vão fazer na classe, matérias novas para alguns deles, não é que nós já passamos, já nem lembramos mais, mas que são desafios para esses nossos filhos, nossos herdeiros. E eu quero me unir a você e orar para que esse período que eles começam amanhã seja um período luminoso, abençoado, de muito conhecimento, que haja entrosamento entre os professores e eles, que o Senhor coloque do lado deles os colegas certos que podem ajudá-los a crescer no conhecimento, que nas escolas onde estudem não hajam atos de terrorismo. Você concorda comigo? Que o que se ensine nas classes seja alguma coisa que possa ajudá-los a se construírem como cidadãos honrados, pais de famílias abençoados e pessoas nobres, e que as carreiras que alguns ainda não definiram possam começar a ser definidas já nesse semestre novo que eles começam. Aqui nesse país, de acordo com o calendário da Unesco, é o início do ano letivo, né? Diferente do Brasil. Então, para eles é um novo ano, e um novo ano de expectativas, de temores para alguns. E nós queremos orar para que seja um semestre de saúde, para que não tenham que perder aulas por enfermidades, que não peguem piolho, que não peguem gripe, que não peguem nada disso, dessas pragas que passam pelas escolas aí, não é? Vamos estar de pé então. Nós queremos abençoar essas crianças e meninos, adolescentes, juniores, jovens que estão aqui. E que responsabilidade, não é? Eu louvo a Deus por esse país que tem fornecido educação de tamanha qualidade para os nossos filhos e gratuitamente, pelos professores ainda comprometidos com a palavra de Deus. Vivemos numa nação que ainda se lembra dos valores cristãos
com os quais foram colonizados. Eu oro para que esses meninos e meninas, adolescentes que estão aqui, sejam referência nas suas escolas e na vida inteira por onde passem. Eu preciso que você estenda suas mãos para cá para que nós oremos por eles. E eles vão fazer assim, olhem para mim, vocês aqui na frente, assim, ó, assim. Isso, as duas mãos assim. Para receber, assim com as mãos assim, gente, ó, aqui para mim, aqui, ó. Ensina um para o outro aí, diz para como é que eles têm que fazer, assim, Isso, assim, ó. Olha lá como a tia está fazendo assim. Pai, eu quero me unir ao teu povo essa noite. Aos pais e avós que estão aqui, aos tios, aos queridos que se reúnem nesse lugar e aqueles que nos assistem e participam pela internet. Para rogar, Senhor, esse é um momento muito sério para nós. Porque nossos filhos vão sair de debaixo das nossas asas e vão estar por horas a fio, Senhor, num ambiente estranho a nós, Senhor, com professores que nós não conhecemos, estudando matérias que já nós nem nos lembramos, Senhor, e muitas coisas nós nem sabemos, mas eles não vão estar longe do teu cuidado. Nós queremos encomendá-los agora, Senhor, ao teu cuidado completo. Separa anjos agora, Senhor, para cuidarem de cada um desses meninos e meninas, desses jovens e adolescentes que estão aqui, desses estudantes, Senhor. E guarda-os na escola para onde vão. Senhor, nós queremos declarar, como a tua palavra diz, que eles sejam referência lá na sua escola, Senhor. Que não haja matéria difícil, que não haja tema impossível, que não haja dificuldade que eles não vençam, Senhor. Deus, que sejam dias de saúde, que cresçam saudáveis, que haja entrosamento com os professores, Senhor. Nós declaramos que as escolas sejam coordenadas pelo Teu Espírito, que na direção das escolas, Senhor, os valores bíblicos, morais, Senhor, que Te agradam, sejam respeitados. Senhor, que esses estudantes possam crescer num ambiente saudável à Tua presença, que não se incomodem de brilharem, Senhor, onde estejam, e de representar, Senhor, a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor, como bênção que são. Nós os abençoamos como igreja, declaramos Teu favor sobre a vida de cada um deles, e declaramos que daqui, Senhor, desses estudantes que estão aqui na frente do Teu altar, surjam, Senhor, expoentes nesse mundo, Senhor, que possam, através da Tua bênção, da Tua luz, da Tua direção, ensinarem outros, Senhor, ajudarem outros e abençoarem essa humanidade a Te reconhecer como Senhor. Deus, nós os declaramos, Senhor, como estudantes brilhantes, mentes brilhantes, Senhor, e que possam surpreender por onde passam, sendo, Senhor, canal de bênçãos, guiados e dirigidos por Ti. Nós os abençoamos e declaramos, Senhor, Teu favor sobre cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê, estenda as mãos para cá e vamos cantar aquela porção daquele hino que diz: sobre tua vida eu vou profetizar. Lembra aí embaixo? Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem, Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas cujas águas nunca secarão. nunca secarão. Declare: sei que Deus tem para ti, Sei que Deus tem pra ti um manancial Cujas águas nunca cessarão. nunca cessarão. Se você tem um aplauso para o seu filho, para o filho dos outros. Deus abençoe vocês. Aproveitando que eles estão aqui, que eles estão de pé e você também, nós queremos honrar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. E hoje as crianças que fazem isso regularmente na classe deles vão ter a chance de participar conosco. Então você tem 1 minuto para pegar o envelope e colocar nele algo que sai do seu coração. É o nosso tempo de abençoar a obra de Deus, de demonstrar nossa gratidão e nossa generosidade. E nós vamos trazer à frente, eu queria convidar os oficiais da igreja para que estejam aqui. E nós vamos ofertar ao Senhor com alegria. E vocês já estão com o envelope de vocês. Todo mundo já, olhem, tudo preparado já, olha. Eles já estão preparados aqui. Eu vou descer para estar com
A banda vai estar ministrando e com alegria nós vamos fazer isso diante do Senhor. Espere um pouquinho só. Esse é o gasofilácio das crianças. Está escrito aqui fé, fé, alegria, I love God. E eles trazem toda semana e nós vamos estar abençoando. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, eu vou estar recebendo deles, os obreiros vão estar recebendo dos adultos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode colocar, pode colocar. Confiam no Senhor. Pode colocar com o envelope. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Como igreja declaramos que não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Mais uma vez, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver. Se não dá para viver, dê o seu louvor a Ele, que sem Ele a gente não vive. Podemos aplaudi-los? Bom, vamos combinar alguma coisa aqui. Você não precisa ser estimulado para aplaudir ou para dizer glória a Deus. Você está feliz e por algum momento você sente vontade de fazer isso? Faça que alguém, isso aí, que você, se fizer, alguém vai fazer junto com você. Então, para que você não fique mecanizado, dependendo de que eu ou o Joey fale, vamos aplaudir o Senhor, faça isso. Você está livre para louvar o Senhor quando você quiser. Amém? Deus abençoe essa banda linda. Obrigado, queridos. Antes que a gente entre na palavra, nós temos alguns anúncios e eu queria convidar alguém mais para me ajudar aqui nos anúncios dessa semana. Cadê? É Bárbara que vai compartilhar aqui? Preste atenção que é alguma coisa muito interessante acontecendo nos próximos dias. Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Para quem não conhece, existe uma companhia que chama Companhia Giovanni Si, uma companhia de teatro. São missionários, eles não recebem salário nenhum para fazer o que fazem. Eles viajam pelo mundo pregando o amor de Cristo através das artes. E, mais uma vez, a gente vai receber essa companhia aqui na igreja. Vai ser quinta-feira agora, às 16 horas. E a gente tem um vídeo do teaser da peça que eles vão apresentar. É uma peça nova, eles não apresentaram aqui ainda. Então, vamos ver o teaser. Na verdade, o que eu preciso saber é por que isso tem tanta relevância assim. Eu prefiro que você fique preso a mim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu não posso vender nem o tique e nem o tac. Ernesto? Bom dia. Viu? Você gosta de mim. E é isso que me deixa assim tão jovem, tão antiga, tão viva e ao mesmo tempo tão recente dentro de você. Ernesto, você já tem as respostas. Elas estavam com você o tempo todo. Agora, assine os papéis. Como o meu tempo deve saber que eu tenho coisas bem mais importantes para fazer.
Então, tá aí, quinta-feira, dia 16, 15 para as 8, né? A gente começa aqui já corrigindo, 15 para as 8. Uma coisa só que eu queria lembrar à igreja é que toda vez que a gente recebe eles, a gente tem bastante gente tipo, mas eu só estou com o meu cartão. E eles não têm maquininha porque eles estão viajando e são missionários. Então, e eles sempre trazem DVD, CD, camiseta. Esse colar que eu estou usando do Cordeiro e o Leão é deles. Eles sempre têm algum produto para vender para que a gente abençoe a obra. E eles fazem uma ministração de um projeto maravilhoso que eles têm na Angola. E então, eu só estou avisando vocês com um pouco de antecedência. Se vocês têm interesse em abençoar a obra deles, não se esqueçam de passar no banco antes, sacar um valor para vocês poderem participar disso junto com a gente. Tá bom? Quinta-feira, 15 para 7. Vem, traz amigo. 15 para as 8. Jesus amado, desculpa. 15 para as 8, 15 para as 8, 15 para as 8. Amém, igreja? Deus abençoe. É quinta próxima, irmão. Não temos mais como anunciar. Então, nessa quinta, 15 para as 8, não é? Há um outro anúncio, e esse acho que é o último que vamos fazer. A Bispa Ana, que ministrou aqui na conferência Mar de Deus. E quem esteve aqui? Quem foi abençoado pela Bispa Ana? Não é? Ainda estamos mastigando, remoendo aqui, ruminando o alimento que recebemos. E a Bispa Ana trouxe livros que foram abençoados, livros que foram abençoadores, e muita gente ficou sem livro. Então, ela deixou conosco 30 livros do Herança de Família. Esse que está aqui com minha esposa, Herança de Família. É esse o nome? Lê para mim, Heranças Familiares. E temos 30. Então, se você quiser adquirir o livro, na recepção, você pode procurar com a Juliana, e é uma maneira de você ser abençoado também. E, quem sabe, depois que você lê, você passa para alguém. Então, os livros estão na recepção, e é um preço bem acessível para que você possa levar. Se você já leu e gostou, compre para dar para alguém, para abençoar alguém. A igreja não está ganhando nada com os livros, é apenas para abençoar pessoas e fazer o ministério da bispa mais conhecido ainda. Nós vamos ter batismo. Temos esse anúncio aí? Já tem aqui. Batismo nas águas. Nas próximas semanas. Mas nós temos um pequeno curso de batismo, que ele é condensado, e se você quer se batizar, se você quer seguir o exemplo de Jesus, procure Paulinho. Paulinho não é muito difícil de achar, né? Se ele estiver em cima do púlpito, né? Aquele rapaz lá atrás, aquele rapaz alto lá atrás. E ele está coordenando as inscrições e o curso de batismo para que você possa participar no próximo batismo, que já acontece em algumas semanas. Basta que nossos candidatos estejam preparados, entendam no que estão entrando, e aí o batismo acontece. Então, não perca essa oportunidade. Creio que é só isso mesmo, não é? Nossa técnica, isso. Agora que você já foi informado do que está acontecendo nos próximos dias, ainda tem muita coisa acontecendo em agosto, mas eu não quero nem te passar muita informação para que você fique com Jeová Nissi, o batismo, e semana que vem a gente segue com as informações. Mas terças temos oração, sempre às terças-feiras, de 8 às 9. Como a gente diz, só para quem precisa. Vem orar, irmãos. Venha de 8 às 9 e a gente vai embora. Então, terças-feiras estamos orando, quintas, 7h45, com o Nissi, e domingo estamos de volta. Quem está conosco pela primeira vez? Alguém conosco pela primeira vez? O Caio e a Gabriela. Isso. Caio e a Gabriela são do Rio de Janeiro. Olha, irmãos, cadê os cariocas, gente? Por favor. E eles, um goiano foi cumprimentar, já que os cariocas amarelaram, eles foram lá cumprimentar. Obrigado, Joey. Vou te dar o green card do Rio, rapaz. E mais alguém pela primeira vez? Eu vi alguém, talvez que eu não tenha prestado atenção, mas hoje não é a primeira vez, mas está se despedindo por uns dias, não é? Os pais do... eu ia falar que é da Manu, mas é do Wesley, e estão voltando essa semana, não é? E que bom que vieram hoje estar conosco também. E nosso querido amigo Boris, que vai também terça-feira, é isso? Quem sabe estão no mesmo voo, vocês estão na terça-feira também?
E Deus nos dá esses presentes, irmão. De vez em quando alguém familiar de gente da nossa igreja vem visitar a cidade e a gente se conhece e fica um vínculo. Eu sou privilegiado. Quanta gente que eu conheci de passagem aqui, que se tornaram amigos, e aí depois eu vou visitar, vou fazer casamento de filho, e fica uma comunhão, um relacionamento para sempre. Então a igreja também tem esse papel. E eu louvo a Deus por esses queridos que estão conosco hoje, que nos presentearam aqui enquanto estavam na cidade e que agora estão retornando na próxima semana. Vocês concordam que eles foram bênçãos? Digam amém. Deus abençoe vocês, tenham uma viagem abençoada e que seja uma viagem bumerangue, que vá e volte logo para estarem conosco. Amém? Se não tiverem uma igreja lá onde se sintam à vontade, venham para cá que a gente cuida de vocês. Abram suas Bíblias, por favor, queridos. Segundo o livro dos Reis, estamos falando sobre Cristo incomparável, simplesmente Jesus. Queremos falar de Jesus esse mês. E eu quero te convidar para falar um pouquinho e ouvir um pouquinho sobre esse Jesus que é um rei maravilhoso. É um rei que nos surpreende. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Está falando de outro rei, que é um tipo de Jesus, não é? E pelo menos em algumas partes da sua vida. Capítulo 3, verso 16. Se você não tem na sua Bíblia aí, nós temos a versão aqui. É importante que você preste atenção, porque, queridos, aqui ou assistindo em casa, nós não temos a menor intenção de que esse momento seja uma preleção, em que eu me preparei para dar uma palavra que te impressione e você diga, que preletor, olha que combinação de frases, olha que pregador motivacional. Não é essa a nossa intenção. Eu me sinto diante de Deus responsável por alimentar pessoas através da palavra de Deus. E é por isso que a gente se preocupa em saber o que Deus tem para nós a cada dia em que nos reunimos. Então, assim como Deus ministra o meu coração quando me preparo para falar, e faz isso com todo ministrante, eu oro para que a palavra dele te atinja, mas depende de você. Se você não se preparar para ouvir, se você deixar que sua mente vagueie, você já sabe disso. Tem hora que a gente está no lugar, nossos olhos estão em quem está falando ou cantando, mas nossa mente está lá longe. E você tem que trazer, por isso que a Bíblia diz, Paulo falando, eu trago todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Você tem que dizer para sua mente, é aqui agora. Sua mente, é aqui. Você precisa se alimentar, porque senão ela vai te ludibriar, irmãos. Senão vai tirar seu foco, daqui a pouco você sai daqui dizendo, como é que foi? O pessoal vai perguntar, como foi? Foi muito bom. Sabe o que falou lá? Olha, eu sei que foi muito bom. Senti Deus no ambiente, aí você vai até espiritualizar. Estava gostoso, olha, mas você não vai saber explicar o que houve, porque você não recebeu. Então é importante que você, já que veio para o restaurante, já que veio para a cozinha de Deus, que você se alimente bem. Amém? 1 dos Reis, capítulo 3, verso 16, diz assim, certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. Olha que história, irmãos. O rei recebia pessoas diante dele para que ele julgasse causas. E aqui aparecem 2 mulheres e a Bíblia não esconde a atividade delas. 2 prostitutas com uma história bizarra. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. Moravam juntas, 2 prostitutas se acharam grávidas na mesma época. Olha o caso. 3 dias depois de nascer o meu filho, ela também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Eu, ela, meu filhinho e o filhinho dela. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. A mãe, de mau jeito, deitou sobre o bebê recém-nascido que morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, já comprometeu o rei, né? Eu, tua serva, dormia e o pôs o bebê morto ao seu lado. E pôs o meu bebê do seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar meu filho, desde aquela época já se fazia isso, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. A mulher interrompeu a outra mulher que estava falando para o rei.
Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei Salomão, que significa pacífico, o rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E a cena ficou quente. Trouxeram-lhe a espada. E o rei ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. Pronto, problema resolvido. Não é? Mas o texto continua: a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna. Quantas mães sabem o que é isso? Digam amém. Compaixão materna clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Ele não precisou de DNA, irmãos, ele não precisou de atestados, ele precisou de nada. Ele falou: deem para a mãe, aquela ali é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Onde é que você arranja uma história dessa a não ser na Bíblia? Nem Janete Claire, nem Dias Gomes, nem os escritores nem Clarice Lispector, ninguém escreve como o que a Bíblia tem para nós. Uma história real de duas mulheres que a profissão delas não é escondida, a atividade delas e a tragédia delas não passa despercebido, e vem na presença de um rei que tinha assumido há pouco. O capítulo anterior fala dele, no mesmo capítulo, fala dele pedindo a Deus. Deus diz para ele numa visão: Salomão, pede o que você quiser. Ele disse: eu não quero riqueza nem fama, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo, porque é muito difícil conduzir o teu povo. E Deus falou: rapaz, porque você não pediu riqueza nem fama, eu vou te fazer o mais rico que já pisou nessa terra e o mais famoso, e ainda vou te dar sabedoria de bônus. Então ele tinha sabedoria, além de riqueza e fama que ele adquiriu. E ele tem essa situação na frente. E hoje, eu recebi, não sei se vocês receberam, eu recebi um montão de felicitações do pessoal no Brasil: feliz Dia dos Pais, e tanta coisa gostosa de ouvir, não é? Mesmo sabendo que aqui a gente comemora no mês de junho, e lá eles estão comemorando hoje, segundo domingo de agosto, mas é bom, não é que eu vou ficar chateado porque recebi parabéns 2 vezes, porque me deram felicitações mais de uma vez. Eu curti, e estou curtindo ainda, mas sendo Dia dos Pais, ainda me senti mais à vontade para falar desse texto, porque fala sobre o dever dos pais para com os filhos. Não vou repetir o texto, você entendeu, sabe a situação. Salomão está lá cuidando dos casos, e para que a gente entenda, irmãos, um pouquinho do que está acontecendo aqui, a gente tem que sair do nosso sistema de democracia. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, o regime de governo é democrático, diferente da monarquia. Na monarquia, um rei não pede opinião para os outros. Um rei se vê como juiz, ele se vê como sacerdote das causas do povo. E ele está ali, amanhece o dia, ele não sabe o que vai acontecer. As audiências que estão programadas. Chega alguém e de repente vem 2 mulheres se aproximando. E ainda tem uma criança viva, 2 mulheres com um bebê. E essa cena, ele diz: o que está acontecendo? E Salomão, né, o nome dele já vem de Shalom, de paz, de pacífico. Não queria guerra com ninguém. Salomão quer resolver, e ele está sendo provado naquilo que acabou de pedir a Deus, sabedoria. E esse texto de 1 de Reis 3, ele nos ensina 3 coisas que eu não posso deixar você ir para casa sem ouvir. Primeiro, a primeira coisa que o texto ensina é que tragédias acontecem com todo mundo. Nós todos queremos justificar quando alguém morre, né? A gente tem que dar uma razão para que as pessoas morrem. Morreu a criança afogada porque a mãe não prestou atenção. Irmãos, mães que morrem de preocupação com o filho o tempo inteiro, de repente, num minuto de descuido, a criança cai na água. Por que não caiu nos outros minutos todos que ela estava prestando atenção? É porque a gente quer dar uma desculpa para a morte. Morreu por isso, morreu por aquilo. Ah, morreu envenenado porque a lanchonete não cuidou bem da comida e isso trouxe envenenamento e a pessoa morreu. Isso é a causa humana que a gente acha para justificar algo que nós não conseguimos aceitar, que é a morte. A morte é uma vilã. Ela entra na nossa casa e não manda aviso. Ela leva quem a gente ama.
E não tem negociação. Então a gente fica achando, foi por isso, veio do pai, foi o motorista que não vigiou, foi o guarda, foi o policial, faltou policiamento, por isso o bandido soltou o tiro e matou a pessoa. E nós ficamos tentando justificar. Tragédias acontecem com todo mundo. E essas duas mulheres sofreram uma tragédia, né? Conseguiram seus bebês, possivelmente, lá nas suas práticas, nas suas atividades. Os pais não estavam ali. Quem sabe elas nem sabiam quem era o pai, mas elas amavam as crianças. Elas não abortaram as crianças. Elas quiseram preservar. E as duas vivendo na sua dificuldade, as duas juntas com os seus bebês, uma deita em cima do bebê e mata, e ela troca o bebezinho, recém-nascido ainda, a outra quer amamentar de noite, a criança está muito quieta e tal. O que acontece? Uma tragédia. A mãe se rolou sobre um bebê recém-nascido e o matou. E agora ela reclama que o bebê dela é o outro. E a mãe diz, não, a mãe legítima do vivo, não. E chegam diante do rei. E o rei assiste. Eu fico, né? Eu não sei se você faz assim. Eu fico lendo o texto e imaginando a cena. Eu até dei uma cena para o Marcelo. Marcelo falou, não vou botar essa cena de jeito nenhum, pastor. Porque era um guarda com a criança levantada, uma espada reluzente na mão. Eu falei, não vou fazer isso, o povo vai se assustar. Mas é uma cena que está nos livros, desse momento em que Salomão manda chamar a trazer a espada, que ele vai, ao que ele diz, ele diz, corte no meio a criança. Você imagina a corte, todo mundo ali em volta, diz, o que vai acontecer agora? Ele vai partir o bebê no meio. Esse rei, que tem o nome de Pacífico, que esse poço de candura vai fazer uma atrocidade dessa, ele traz a espada. E o guarda levanta o bebê no meio, assim, na frente dos outros, e a espada já está pronta para trabalhar, e uma das mães grita, não, então dá o bebê para a outra. E a outra, não, parte mesmo no meio. E ele, pela reação das mães, ele fez o julgamento e disse, dá o bebê para aquela ali, essa aqui não é a mãe da criança. E todo mundo ficou admirado de ver aquela cena, porque uma tragédia se abateu numa casa, deixando para nós a lição de que tragédias acontecem com todo mundo. Mas há uma outra lição nesse texto, que há sempre alguém querendo tomar nossos filhos. Há sempre alguém atrás dos nossos filhos. Aquela mulher que tinha o filho vivo, ela viu que a amiga de trabalho, de atividade, estava querendo levar o filho dela. Isso deixa um exemplo para nós pais, não apenas pais, mas mães também, nós que temos responsabilidade sobre nossos filhos. Há sempre alguém atrás dos nossos filhos, irmãos. Essa semana eu estava vendo declarações de educadores no Brasil, no nosso país, o país onde nós nascemos, dizendo assim, a família tem que entender que eles não têm que se intrometer na educação das crianças. Eu falei, tem alguma coisa, eu estou com um ponto errado, não é possível. Disse, é a escola que tem que educar as crianças. E os pais atrapalham. Falando sobre essa educação sexual, que as crianças nascem sem sexo e descobrem depois, né, que sexo querem adotar. Né? Um negócio tão bizarro, irmão, que não dá nem para eu não consigo discutir com alguém sobre isso. Não é? Vi uma médica esses dias falando que se um adulto chegar no hospital e disser para o médico, eu quero amputar meu dedo, os seguranças são chamados e ele é internado por insanidade, porque ele quer amputar um dedo, um adulto. Mas se um adolescente de 11, 12 anos chegar no hospital e disser para o mesmo cirurgião, eu quero amputar meus seios porque eu sou um menino nascido num corpo de menina, tem que amputar. Quer dizer, se é um adulto querendo cortar o dedo, interna. Se é um adolescente querendo cortar os seios, tem que amputar. Porque ela descobriu que ela não se aceita naquele corpo. E na idade que ela tem, não tem ninguém mais adulto, mais maduro para dizer, querida, você vai se arrepender depois. Então, você não tomar essa atitude agora. Tem que se respeitar, não é? Estamos vivendo dias em que um ovo de tartaruga vale mais que um ovo de mulher. Né? Uma criança no ventre pode ser morto, mas um ovo de tartaruga, por lei, você não pode tocar. A gente está vivendo uns dias invertidos, difíceis, né, irmãos? Salomão está aqui, há, 4, 5 mil anos atrás. E ele encara essa situação e mostra para nós que há sempre alguém atrás dos nossos filhos. Irmãos e irmãs, aqui e me assistindo, você não pode entregar seus filhos nas mãos de ninguém mais. Eu sei que muitas vezes as creches, as babás, ajudam a criar os filhos, mas eles não foram chamados para criar nossos filhos. Nossos filhos são criados por nós. Pais que se assustam que o filho vem para casa no final da semana e fala um palavrão. Com quem que você aprendeu? Onde ele passa a semana? Ou foi com você, ou foi com a babá, ou foi com a creche. Aonde ele passa, ele aprende.
Ele aprende com quem gasta tempo com ele. E às vezes nós liberamos nossos filhos porque é mais cômodo, enquanto nós trabalhamos para dar a eles os brinquedos, os celulares, as televisões, as Disneys e tudo mais que eles precisam. Nós não gastamos tempo com eles, alguém mais gasta e no final nós vemos o prejuízo que causamos na nossa família. Tem sempre alguém atrás dos nossos filhos, alguém querendo cortar nossos filhos, decepá-los, tirar deles os valores que nós levamos tempo para incutir, para ministrar, ensinando com o exemplo, ensinando com a própria convivência. Alguém quer roubar isso e nós temos que vigiar. Você tem que vigiar o que seus filhos veem na televisão. Hoje, todos os aparelhos celulares, aparelhos de televisão, tem controles que você coloca que a criança tem que botar um código para entrar. E tem pais que dizem, eu confio tanto no meu filho de 5 anos, que eu disse para ele a senha. Não tem problema, ele sabe escolher. Quem não sabe é você, irmão. Escolher a educação para dar para os filhos. Nós temos que vigiar. A gente tem que acabar com essa história de todo garoto que entra na escola, mata um montão de alunos e depois se mata. Quando vão entrevistar os pais dizem, mas era um garoto tão bom. Era um menino que não tinha defeitos. A gente pode entrar no quarto dele? Pode, quando abre é um arsenal bélico. Tem até submarino no quarto do moleque. E a mãe diz, eu nunca vi. Por quê? Porque eu nunca abri a porta. Porque eu respeitava a privacidade. Que privacidade, irmão? Que criança tem privacidade? Privacidade com criança com porta, com chave no quarto. E você que é pai, não... Papai pode entrar. Mamãe pode entrar. Filho, filha. Meu Deus do céu. Hoje eu estava vendo a foto do meu pai, Dia dos Pais no Brasil, minha irmã botou 1,50 m. Eu já namorava a Ângela, já tinha lá uns 17 anos. Podia estar achando que naquele dia eu não ia para a igreja. Estava em casa, o pai falava, olha a hora da igreja, hein? Olha os banhos. Aí eu ensaiava assim, vou engrossar a voz e vou falar, pai, acho que hoje eu não vou. E quando eu fazia o pigarro, ele já olhava assim e dizia, estou indo. Só olhada, já estou indo. Não tinha esse negócio de conversar, negociar valores com filhos que nós não sabemos, que nós sabemos que eles não têm condições de decidir por eles. E hoje, esses crimes que acontecem principalmente nessa nação aqui, os pais não sabem do que acontece. Filhos que assistem videogames, que é sangue descendo pela antena. E os nomes, há dias atrás um amigo colocou um aviso na internet, dizendo assim, esse sábado na igreja tal, nós vamos ter um sábado para os jovens, com videogames, e vai estar lá, aí ele deu a lista dos videogames. E, irmãos, quando eu vi, War, alguma coisa, não sei o que lá, de guerra, e Blood, não sei o que, eu fui ver, falei, rapaz, tu vai passar isso na igreja? Escrevi para ele, tu vai passar isso na igreja? Esses videogames sangrentos que não tem como uma criança ficar normal, tem que se tornar estressada quando assiste aquilo. E se você entra lá, um moleque está... E é só cabeça arrebentando, carro caindo. Como pode dormir tranquilo depois de um negócio desse, irmãos? Aí depois o pobre do pastor é que paga o pato ainda. Pastor, ora para o meu filho que ele não dorme direito. E haja azeite na cabeça, haja unção. E aí não entendo. Eu entendo, eu vou na sua casa e vou dizer o que é. Diminui a unção e a televisão, e o garoto vai dormir bem, irmão. Agora, a tarde inteira, assistindo coisas, tem alguém roubando os seus filhos, você não está vigiando. Tem sempre alguém atrás dos nossos filhos. Ou são esses doentes mentais, querendo ensinar para eles o que eles nem mesmo sabem, dizendo que nós, os pais, não temos que ensinar nem nos intrometer. Ou são os jogos, ou é a prostituição entrando através da televisão. O que seus filhos veem na televisão? Você deixa que eles veem tudo? Eles têm que crescer, pastor, na hora certa. Na hora certa. Por que nossos quartos têm portas? Porque nossos filhos não podem ver o que nós fazemos, porque eles não têm idade para entender. Então é mais fácil fechar a porta do que você tentar explicar, com o negócio de florzinha e inventar essas coisas ridículas para tentar explicar para uma criança de 3 anos o que a mente dele não concebe. Será que eu estou sendo muito nocivo, irmão? Será? Muito retrógrado? Tem hora que eu pergunto para minha esposa e minhas filhas, eu estou abestalhado? Será que eu estou? Não é possível. Porque acho que as pessoas querem me explicar isso. Pastor, se explicar direitinho. Eu contei aqui o que o Rodolfo estava ensinando. Como Deus faz conosco. Moleque de 3 anos, de 2 anos, vai na direção do fogo. Está lá esses fogões que nós temos, que é de tela plana, não é? Que não tem chama, ele só fica em brasa. A criança olha de lá e aquele vermelho atrai, não é?
E ele vai lá, tadinho, na direção do vermelho. E aí você diz o quê? Meu filho querido, herdeiro das minhas fortunas, que carrega o meu sobrenome, coisa linda do papai. Se você colocar o dedinho ali, você vai queimar e você vai chorar. É isso que você faz, irmão. O que se você faz, você tem que ser internado. O que você faz? Não põe a mão. Ele leva um sustinho. Até... É melhor fazer carinha de choro do que queimar o dedinho. Quando ele vai quando de novo, não põe a mão. Não põe a mão. Por quê? Quando ele tiver com 10 anos, você fala, papai livrou você de queimar a mão às vezes. Você chorou um pouquinho assim, mas você não queimou o dedinho, porque eu gritei com você e você entendeu. Por quê? Não adianta explicar para um moleque de 2 anos o que ele não tem condições de receber. A mente da informação. Tem sempre alguém atrás dos nossos filhos. Agora, nós temos que vigiar. Isso não é trabalho de Gabriel, nem de Miguel, nem de Jesus. Isso é seu trabalho. O que você faz com seus filhos? Você vai na escola? Eu enchi o saco dos professores das minhas filhas. Minhas filhas diziam, pai, por favor, não vem. Tem que ir. Pai, a gente quer alugar um vídeo, eu vou com vocês. Não precisa, pai. Deixa a gente na porta daquelas locadoras antigas, Blockbusters e outras. Pai, deixa na porta e vai embora. Eu vou não, filho, vou lá. Aí elas diziam, pai, pode esse? Deixa eu ler. E não tem cena de sexo, cena disso, não tem, pode não, pai. Pai, o que a gente pode pegar, pai? É só filme da Disney. Falei, alguns da Disney, que tem uns que nem pode. E aí ia lá, era aquela chateação. Hoje, irmãos, eu olho para trás, é aquele pai chato que eu era. E eu confesso, eu não fui o pai que eu deveria ser, eu fiquei devendo. Então eu tento ser um avô melhor para compensar o pai que eu não fui. Acho que meus genros são pais melhores do que eu fui. Mas eu olho para trás e fico feliz da educação que tentei dar em Deus. De noite tem que dormir, como é que dorme? Vendo televisão? Não, você vai dormir ouvindo história bíblica. Tem que contar alguma coisa, tem que orar antes de dormir. E tem pai que é tão rigoroso em escovar o dente, mas não põe nada bom na cabeça do moleque antes de dormir. Conte alguma coisa da Bíblia para ele. Meu filho não sabe nada da Bíblia. Você ensina? Não. Por quê? Porque você não sabe também. Começa a misturar as coisas. Os 3 grandes homens da Bíblia, na realidade, eram 2. Jacu e Esaú. E vai misturando os termos. Irmão, leia, aprenda e ensine, certo? Tem sempre alguém atrás dos nossos filhos. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto com Salomão, que você pode sempre recorrer ao rei. Elas foram para o rei na hora que a coisa pegou, não conseguiram se entender, foram para o rei. E esse texto de Salomão me conduz para Jesus, e é dele que eu quero falar, que eu disse que ia falar o mês inteiro sobre Jesus. Porque Jesus é rei, e é um rei que nos encanta pela maneira que ele cuida das nossas causas. E eu quero falar de Jesus como um rei hoje, e vou afetar a sua cultura, porque nós temos fatores que determinam a nossa conduta. E os fatores culturais, eles são tremendos, irmãos. Por exemplo, na nossa cultura, chegar atrasado é charme. Noiva chega atrasado. Minha esposa chegou na hora, no dia do casamento, o pastor perguntou para ela, o que houve? Falei, o que houve? Que não era hoje? Era, chegou na hora. Ué, era na hora, cheguei na hora. Mas é charme chegar atrasado, até as noivas, não é? 1 hora, 2 horas, e o pastor que paga o preço, 2 horas em pé no altar esperando a santinha chegar, porque é charme. Na nossa cultura, atraso é charme. Na cultura americana, chegar adiantado é que é charme. Marca um americano 7, aí chega 15 para as 7. Pega você, ainda nem fez o café, nem preparou o bolo, nada. Ele chega, ele até pergunta, era aqui nessa casa mesmo? Era. Não, é que ninguém chega nessa hora, a festa brasileira e tal, ele chega antes. É cultural. Por exemplo, chegar sem avisar. A gente chega no Brasil, é surpresa, não é? Você toca a campainha, fulano vem de lá com pijama, que ele trabalhou de noite, está dormindo de dia. Oi! Você, oi! O que houve? Não, passei para tomar um café. Ok, entra aí e tal. Entra para o café, que vira almoço. Né, que você vai para um café e vai ficando, e fica para o almoço, e a pessoa, por delicadeza, fica ali, então tá bom, querido, tal. Mas é bom demais vir aqui, e tal, hora do café da tarde de novo, e está ali o sujeito ainda, e daqui a pouco ele janta com você, e se você não começar, que bom, e tal, daqui a pouco ele está na hora de dormir, tem um cantinho aí, ele ainda fica. É da nossa cultura, irmãos, ou não? São fatores culturais. De novo, falando sobre monarquia, que é diferente de democracia,
Na monarquia, o rei decide, ele não tem que ser questionado. Ele não tem um senado, pelo menos não tinha no passado, para disputar o que ele estava dizendo. Ele decidia, como ele falou, traz a espada, corta no meio. O rei decidia. Agora estamos falando do nosso rei Jesus, aquele que nós cantamos, o rei da glória vai entrar na nossa vida, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, reina, Senhor, reina. Você cantou sério? Eu preciso saber se você cantou sério para eu continuar ou não. Você cantou sério aquela hora? Quando você disse, reina sobre mim, é verdade. É desse rei que eu estou falando. É o rei Jesus que nos maravilha. Ele entende nossas diferenças culturais, mas ele sabe como tratar conosco. E há uma coisa, irmãos, que no Brasil, na nossa cultura, não funciona. Sabe o que é? Confronto. Não, no Brasil, essa cultura não funciona. Eu, às vezes, ouço, aqui não, mas já ouvia no Brasil, uma pessoa chegar e dizer assim, pastor, sabe fulano? Sei, não é fofoca. Falei, não. Pastor, alguém tem que falar com fulano, eu já estou entendendo, né? Alguém tem que falar com fulano. Pastor, por que fulano fez isso, tem feito aquilo, é assim, 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 pastor, tem que parar com aquilo. Estou entendendo. Eu falei, eu vou falar. Não, senhor não pode falar. Por que não posso falar? Porque só eu sei disso. E se o senhor falar, ele vai saber que foi eu que falei. Então, eu falei, então realmente não temos o que fazer. Porque se você está me contando um problemão, o sujeito precisa ser parado. E eu não posso pará-lo. Porque vai ser um confronto. Confronto, irmão, não se encaixa na nossa filosofia de vida brasileira. Pode fazer a pesquisa na sua mente. Você tem parentes que têm problema. Você tem um parente que toda festa que ele vai, ele agoniza, ele estraga a festa. Mas por que não diz assim, não chama fulano? Não pode. Por que ninguém fala para ele assim, fulano, você tem que ir nas festas e não pode fazer o que você está fazendo? Não, mas não pode fazer isso não. Por quê? Isso é confronto. Porque para nós, na nossa cultura, confronto é você machucar as pessoas. E confronto no dicionário, na linguagem do rei Jesus, é dizer a verdade em amor. É dizer à pessoa, você não pode mais fazer isso. Por que você faz isso? Isso é confronto. Você está tentando lembrar aí do último confronto na sua vida e está difícil de arranjar, não é? Você até quer dizer, mas não posso dizer, vou perder o amigo. Confronto, irmãos, na nossa cultura, significa perder amizades, romper relacionamentos. E dentro de casa tem marido e mulher que aturam coisas e nunca confrontam, porque isso pode significar o fim do relacionamento. De dizer, eu não aceito mais que você faça isso. Você não pode, você tem que parar de fazer isso. Confronto é algo que não se encaixa no nosso estilo de vida brasileiro. Já até pesquisei em outros países da América Latina, que são até um pouco mais abertos, como os chilenos, mas nós temos essa dificuldade com os confrontos. Porém, o nosso rei Jesus, ele não tem dificuldades com confrontos. Na realidade, ele gosta de confronto. E o evangelho, se é o evangelho de Jesus Cristo, é um evangelho de confrontos. E eu me assusto de ler nos evangelhos os passos de Jesus. Irmãos, ele confrontava todo mundo. E se você não se sente confrontado por Jesus, isso é arriscado. Significa que você está querendo viver um evangelho de água com açúcar. Um evangelho que não te confronta, que não diz, ei, isso não pode mais, porque o evangelho faz isso. Quando você vai comigo, e eu estou me arriscando a falar com brasileiros aqui pela internet de um tema que para nós é um negócio que a gente não gosta de mexer. Não é? Você já deve ter confrontado alguém e perdeu a amizade, não foi? Vou falar com ele hoje. Não pode mais isso. Aí foi a última vez que você falou. Não é? Eu já estive, irmãos, com queridos assim que havia um montão de gente que pedia, pastor, o senhor é a pessoa para falar com ele. Eu me atrevi. E aí está eu lá na minha salinha e ele sentado na minha frente. Sim, pastor, o que houve? Você chamou? Querido, aí a gente faz aquilo que o pastor Ricardo ensinou, né? Primeiro você dá anestesia, você elogia por alguma coisa, e logo que ele está anestesiado, você passa o bisturi e depois você passa o analgésico, né? Eu, querido, Felipe, você está bem e tal, elogia qualquer coisa, e depois, rapaz, eu tenho que te falar, isso está acontecendo? E em vez de dizer sim, que eu já fico pensando, como é que ele vai reagir ao confronto? Quando eu terminava de confrontar, sabe o que a pessoa dizia? Pastor, você não tem defeito, não? Eu tenho muitos, até mais do que você. Mas hoje não sou eu que estou aqui do lado da mesa, é você, meu irmão. Hoje é seu problema, não sou eu.
Se você tem problema comigo, peça alguém para me confrontar. Hoje é você. E sabe o que aconteceu, irmão? Eu não quero falar do assunto. E ir embora. Nós não temos condições de aceitar confrontos. Alô? É contigo que eu estou falando. E hoje eu estou falando sobre confrontos. Só que não sou eu que estou te confrontando. É o maravilhoso Rei Jesus, do qual nos propusemos a falar o mês inteiro. Esse Jesus incomparável, ele ama confrontos. Você quer ver? Só no livro de João, peguei só o livro de João. Jesus começa como rei, que sabe de tudo, mas ainda como rei divino, ele sabe como fazer confrontos e manejá-los. Ele sabe dizer a verdade em amor, como a palavra orienta. E como Deus, ele sabe usar os confrontos. Por quê? Porque os confrontos definem destinos, mudam pessoas. Tem um hino novo que a gente tem cantado aqui, que é aquele: Estás aqui, Senhor, definindo histórias, mudando destinos. E a gente canta e chora, aleluia, mudando destinos. O meu não, Senhor, mudando as histórias, a dele, Senhor, a dela. Nós não queremos, irmãos, que o confronto mude nossa vida. A gente se basta. E aí a gente diz que tem Jesus e ele aparece. João, capítulo 1, eu vou pegar alguns exemplos. Capítulo 1, como Jesus faz. Por que eu estou falando de confrontos? Porque os confrontos não são agradáveis no momento. Eles não são agradáveis. Já tem gente se incomodando, só porque eu estou falando de confronto. Eles não são agradáveis no momento, mas eles fazem que a gente pense. E eles mudam nossas rotas, eles ajustam nossas rotas. Por isso que a gente tem que falar sobre confronto. Capítulo 1, Jesus confrontando as pessoas. Só em João, capítulo 1, verso 35. Jesus vai lá no Rio Jordão, e João está batizando com a congregação dele. João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra na água, é batizado por João. Quando Jesus sai, irmãos, quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? Quantos? Nenhum. João era o cara. João era o pregador do momento, e tinha a congregação dele lá. E João não tinha templo, então ele batizava e dizia: se arrependa, rapaz, e vem aqui. O sujeito entrava na água, batizado, ele: olha, mantenha a vida limpa, cadê o próximo? João limpava as pessoas, batismo do arrependimento. Vem Jesus, primo dele, ele preparou o caminho para Jesus. Aí Jesus aparece, ele faz a propaganda: ele é o Cordeiro de Deus, não sou eu, ele tira o pecado do mundo. Jesus entra, é batizado. Quando Jesus sai da água para ser tentado no deserto, logo depois que ele é tentado, o que a Bíblia diz? Jesus está caminhando e ele nota que está sendo seguido. Ele olha, 2 discípulos de João, um chamado André e um outro que a Bíblia não menciona. Jesus para e o confronto já começa. Irmãos, é gostoso de ler Jesus na vida dos outros. É muito bom. Jesus já olha para trás, está vendo que 2 fulaninhos que ele deve ter reconhecido lá do batismo, e a pergunta dele: o que vocês querem? Olha que confronto, irmãos. Quando te perguntam isso, o que você faz? Mal educado. O negócio é esse: o que eu quero? O que vocês querem? Jesus questionou as intenções deles. Um se atreveu e disse assim: Senhor, a gente quer ver onde o Senhor está hospedado. Ele falou: vem ver. Aí eles vão, e parece pelo que eles viram, um foi embora, sumiu na história, nunca mais aparece, e o André passa a seguir Jesus. Confrontado: o que vocês querem? Você tem que se perguntar, quando você decide seguir Jesus, o que você quer no Evangelho? O que você quer nessa casa de oração? O que você quer nas decisões que você toma? Você se casou por quê? O que você quer com o casamento? O que você quer nessa carreira? O que você quer nesse país? E Jesus confronta. Perguntou para os discípulos, primeira entrevista daqueles 2 candidatos a seguir o mestre: o que vocês querem? Ainda hoje ele faz essas perguntas. Ele quer nos questionar nas nossas intenções. Por que estamos aqui? O que nós estamos fazendo? O que nós queremos nas decisões que tomamos? Aí você vai para o capítulo 2. A pobre da Maria, mãe de Jesus, irmãos. Jesus ainda não fez nenhum milagre. Ele vai num casamento. E ele está lá na dele, vendo a festa acontecer, e Maria, tadinha, parece que ela tinha mais intimidade com a família. Só ela sabia que aquele bonitão solteirão era o filho dela e era o Messias. Ninguém mais sabia, né? Quem sabe as moças olhavam: olha o porte dele e tal, não é? E Maria olhava: ninguém sabe, é o Messias, criado comigo dentro da minha casa. E ela olha e de repente ela nota: faltou vinho. Viu o alvoroço: o que foi? Faltou vinho no meio da festa. Isso é uma vergonha. Tem gente que viajou 3 semanas de camelo para essa festa. Acabou o vinho. Quem organizou, meu Deus? O que houve? O carregamento não chegou. Entre os questionamentos, ela lembra: o Messias está na festa, meu filho, vou pedir. E foi lá: meu filho, eles estão com problema, acabou o vinho.
Parece que, que Jesus foi grosso, foi mal educado. Que ele olha para ela, 2:4 de João, ele diz assim: a minha hora ainda não chegou. Doeu, hein? Que grosseria com a mãe, com a Santa Maria. Ele falou desse jeito: a minha hora não chegou. Era ele confrontando. Você vê que Maria, depois disso, não falou mais isso. Ela não quis ajudar. Antes da hora. Por quê? Ele confronta o nosso timing com o dele. Quantas vezes a gente quer que Jesus faça antes da hora? A gente canta aqui aquele hino: Jesus nunca chega atrasado, plano melhor, mas a gente quer fazer na nossa hora e quer que Ele haja na nossa... Senhor, agora é a tua chance. Que isso, irmão? Que agora é a tua chance. Quem sou eu para dizer para Deus que agora é a chance dele de agir? Senhor, agora é a tua chance, Senhor. Né? Você prepara assim, às vezes você traz um amigo na igreja, pode ser que esteja acontecendo isso hoje. Você convenceu ele, se você for lá e ouvir a música, ouvir o pastor Jaso, de vez em quando ele é inspirado. Aí eu começo a pregar isso e falo assim: meu Deus, tem misericórdia. O cara nunca mais vai voltar aqui. É você querendo pôr Jesus no seu timing. Né? Hoje, eu consegui trazer. Hoje, ele está assistindo. E se a palavra for daquele jeito e tal? É nós achando que podemos colocar Jesus dentro do nosso reloginho, do nosso calendário. Jesus confrontou Maria. E ele não confrontou com má educação. Sabe por que nós brasileiros achamos que Jesus foi grosso? Porque nós não aceitamos confronto, irmãos. A gente, quando lê, a gente põe até a voz. É igual o texto de internet, já viu? A pessoa, quando lê assim, não é? Às vezes acontece isso. A esposa chega para o marido e diz: você não sabe o que fulano escreveu para mim? Ela mandou um texto, tadinha, de zap. Aí vem a entonação que cada um dá. Aonde você estava essa tarde? Você fala: ela falou isso? Não, amor, deixa eu ler aqui. Aonde você estava essa tarde, querida? Não, mas esse querida é: aonde você estava essa tarde, querida? Cada um põe o tom que quer. Por quê? Porque na nossa cultura, irmãos, o confronto não é aceitável. Então a gente lê e diz: que Jesus grossinho, hein? Como ele fala com a mãe dele e diz assim: ainda não é meu tempo. Ele não falou assim, irmãos, ele falou: ainda não é chegada a minha hora. E ela entendeu o confronto. Eu tenho que entender, ele é meu filho, ele é o Messias, mas ele vai decidir, orientado pelo Espírito Santo, a hora de fazer as coisas que ele tem que fazer. Confronto. Você acha que foi muito? Não, vai para o capítulo 3. Nicodemos, mestre da lei, ouviu falar de Jesus, viu uns milagrinhos aqui, outra vez: esse sujeito deve ser o Messias, mas eu estou estudando as profecias, ele não veio ainda, eu vou lá procurá-lo. Não, mas a minha reputação. Não, se eu for de dia, olha, eu trabalho no Sinédrio, eu sou deputado, eu não posso, o que eu vou fazer? Vou de noite. De noite ele chega para visitar Jesus. Jesus está tomando uma sopinha de ervilhas, na minha versão. E aí chega ele lá: oi, Nicodemos. E Nicodemos entra, irmãos. Lindo texto de João 3. Nicodemos entra com um ensaio, né? Senhor, eu vim aqui porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se do Pai não vier. E blá, 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 e blá, blá. Jesus olhando. Quando ele respirou para continuar, Jesus falou: Nicodemos, tem que nascer de novo. Hã? Tem que nascer de novo, Nicodemos. Hã? Não, Nicodemos. Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Era Jesus confrontando Nicodemos. Nicodemos, todo esse blá, 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 toda a sua posição, todo o conhecimento, você pode ter feito como um amigo meu falou para mim, pode ter feito casados para sempre, casado pela eternidade, pode ter feito mulher única, mulher ao máximo, homem ao máximo, todos os cursos, libertação, tudo. Se você não nascer de novo, não chega no reino dos céus. É o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Você pode ser o cara e não entrar. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Nicodemo diz: como eu posso voltar para o ventre da minha mãe desse tamanho? Irmãos, ele foi diminuindo, aquele conhecimento todo despencou. Porque quando Jesus nos confronta, nosso conhecimento cai diante das verdades que ele passa para nós. Jesus é o Rei maravilhoso que nos confronta, como ele fez no passado e continua fazendo hoje. Ele confronta a sua definição eterna. Você diz: não, porque eu tive no Nepal, eu estudei lá com os monges, eu também passei um tempo não sei aonde. Jesus falou: você nasceu de novo? Hã? Você não nasceu de novo, você não entra no meu reino. Você nasceu de novo. É básico. Mas é o confronto que o Senhor faz conosco. Não importa meus diplomas, minha formação, não importa tudo que eu granjeei na vida. Se eu não nascer de novo no reino dele, eu não entro. Estão me entendendo? Digam amém. Eu estou acabando. Eu tinha que falar dos 21 capítulos de João, mas eu vou falar só de 5 ou 6 aqui. Capítulo 4, ele sai de Nicodemos e diz: mas que homem sério nos confrontos, que rei maravilhoso. Tadinho. Capítulo 4, irmãos. Ele decide com os discípulos ir para Samaria. Você conhece a história? Talvez seja o texto que mais já falei sobre ele.
Jesus decide, tem 3 caminhos para ir para Samaria, e ele passa num caminho para ir da Galiléia para a Judéia, ele quer passar por Samaria, ninguém queria. Caminho de bandidos, de assaltos, uma estrada feia, não dava para ver o mar, ele quer passar por lá. Quando ele passa na entrada de Samaria, ele entendeu que os discípulos iam atrapalhar. Então ele arranja um motivo, vamos comprar comida, manda 12 comprar comida para um. Irmão, você manda um comprar comida para 12. Jesus mandou 12 para comprar comida para um, e ficou sozinho, ninguém com ele. Ele sabia, a mulher vai aparecer, esses caras vão atrapalhar. E às vezes nós atrapalhamos. Ele mandou os discípulos, aparece ela lá. Tadinha, vem ela com cântaro. Numa hora que ninguém vinha, porque ela era a mais polêmica da cidade. Ela era Gretchen daqueles dias, Gretchen, com todo respeito. 5 casamentos, e agora está vivendo com um marido que não é dela. Jesus sabia, esses discípulos vão atrapalhar. Vem ela, por que ela vem pegar água nessa hora que ninguém vem? É porque ela vem na hora que as mulheres não vêm, que as mulheres não vão dividir o poço com ela. Então lá vem ela com o cântarozinho dela sozinha, tadinho. Chega ali, está aquele judeu com outra roupa, outra cara. Ela já olha. Quando ela está ali para pegar água, Jesus, atrevido, irmãos, diz para ela, dá um pouco d'água. A mulher viu o sotaque, viu a fisionomia e falou, você não conhece a tradição? Primeiro, mulher e homem não se comunicam. Segundo, você é judeu e eu sou samaritana e tem uma guerra antiga entre nós. Ela lembra. Jesus podia falar, sua mal educada, se vira então com sua águazinha, vai morrer com essa água, eu não vou, vim para cá, fiz o maior esforço, eu já desci o barraco, irmãos. Jesus não, Jesus tinha um propósito, queria confrontar a mulher em amor, e ele fala, mas se você soubesse com quem que você está falando, a mulher, você que pediria água para mim, eu te daria, e a água que eu te desse, é uma água que você nunca mais ia ter sede. Senhor, a conversa muda. Senhor, você já passou por isso? Alguém está te tratando de um jeito que você diz, você não sabe com quem está falando. Um amigo meu estava dentro do avião, a coisa começou a pegar, fez um barulho, o capitão, antes de subir, o capitão falou assim, nós queremos avisar a todos que independente do barulho que vocês ouviram, nossa companhia vem de segurança e o voo vai ser seguro. Ele foi e falou, eu quero descer. Só falou isso, todo mundo começou, eu quero descer também, quero descer. Aí o capitão, não, o comandante, não, que é isso? Ele falou, eu quero descer. Não pode o senhor descer. Então, no final ele convenceu a descer, mas aí veio de lá, de dentro do aeroporto, um sujeito graúdo da companhia, e veio falando grosso com ele de bermuda, de chinelo, dentro do avião, e um voo internacional, a pessoa que veio de lá, o bambambam da companhia, veio dizer, olha, eu quero dizer para o senhor que isso vai causar um maior transtorno, pegar sua mala lá dentro do bagageiro do avião e tal. Ele só foi dizer assim, você sabe de quem eu sou filho? Não me julgue pela minha aparência. E o sujeito olhou para ele e ficou pensando, de quem esse cara é filho? Esse cara pode ser filho do dono da companhia, esse cara pode ser filho. Ele só falou, você sabe de quem eu sou filho, rapaz? Não me julgue pela minha aparência, hein? O sujeito ficou olhando, eu falei, e se ele perguntasse, eu dizer, eu sou filho de Deus, mas eu não, que bom que ele não foi à frente. Ele já falou, vamos pegar só a bagagem. E foi lá, tirou a bagagem, acabou que o avião inteiro desceu e o voo não subiu. Ele promoveu a saída de todos os passageiros. Com uma frase, Jesus falou isso para ele, se você soubesse com quem você está falando, a mulher, você é que me pedia água, não eu que estou te pedindo. A mulher fala, olha, então o senhor tem como tirar água viva, para que eu não tenha esse trabalho de vir aqui todo dia pegar água, que é uma chatice e é uma canseira. Jesus continua. Eu vou te ajudar, vai lá e chama seu marido. Olha só, irmãos, a gente tem que aprender com Jesus, irmãos. Imagina se no meu gabinete alguém diz assim, pastor, eu preciso que você atenda uma amiga minha. Ela já casou 5 vezes e está com um amante agora. Eu ia me preparar emocionalmente. Manda essa safada para cá que eu vou receber ela do jeito que ela merece. Deixa ela vir aqui. Já vou preparar os textos para dizer para ela o que ela é, que canto do inferno ela vai ganhar e não sei o quê. Jesus, sabendo do histórico da mulher, Jesus diz, vai e chama seu marido para que eu te ajudo. A mulher vai e diz, eu não tenho marido. Jesus pega a palavra e diz, você falou corretamente, você não tem agora. Porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Isso não foi o que você tem agora, não é seu. Os pobres dos 5 que você passou, sua rodada, você com esses anos todos de estrada, e você foi deixando esses homens por aí. Não. Você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. A mulher, vejo que tu és um profeta. Mudou tudo, irmãos. Confrontou a mulher assim, sem acusação. Disse,
Vai e busque seu marido. E essa frase abriu o diálogo. É um Senhor que é mestre em confrontos. E ele soube confrontar a mulher. E sabe o que a Bíblia diz? A mulher falou, não saia daí. Foi lá, não trouxe o marido dela, mas trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus. Isso é o que o confronto faz na vida de uma pessoa quando se encontra com Jesus. Confronto muda a história. O último exemplo que eu quero dar, porque Jesus confrontou os relacionamentos dela, é o capítulo 5. Eu queria falar mais, mas não dá. Capítulo 5, Jesus entra num lugar que não era na rota turística de Jerusalém. O tanque de Betesda, o lugar mais fedido da cidade. Gente com câncer, gente com lepra, gente com tudo que é enfermidade. Era um antro de gente doente, mal cheiroso. Jesus, em vez de ir para os lugares bonitos, para o jardim das oliveiras, não, Jesus vai para o tanque de Betesda. Entra lá, irmão, aquele lugar fétido. Gente faltando pedaços, gente doente, gente morrendo, gente quase morrendo. Era um lugar terminal. Jesus entra, olha para aquele bando de gente perto da morte, escolhe um. 38 anos de carteirinha de paralítico. 38 anos paralítico sentado ali. Aí Jesus chega, pensa na frase que ele tem que usar para confrontar de maneira majestosa, como só o nosso rei Jesus sabe fazer. Chega para o doente que está ali, irmão. Olha a pergunta que Jesus faz. Queres ser curado? O sujeito está ali no chão, olha para quem. De onde esse sujeito caiu? De onde esse sujeito caiu? Esse cara arrumadinho, engomadinho, entra aqui. Se eu estou aqui, é um lugar que dizem que a água é mexida uma vez por ano por um anjo, quem pular na água sai curado. O que ele acha? Que eu estou na fila para beijar a noiva? Eu estou esperando para ligar do orelhão? Eu estou aqui para quê? Jesus chega, queres ser curado? Qual é a resposta do homem? Jesus tinha que falar mais um pouquinho. 2 respostas, sim ou não? Mas isso era de se esperar. Jesus fala, queres ser curado? Nós não entendemos, irmão, mas era Jesus confrontando o que aquele homem realmente queria. Queres ser curado? Sabe o que ele diz? Primeira frase, ninguém me ajuda a entrar na água. Esse foi o homem que Jesus curou mais chato da Bíblia. Ninguém me ajuda a entrar na água. Se fosse eu dizer, foi isso que eu perguntei. Ninguém me ajuda. Aí Jesus não pergunta mais nada, ele segue adiante. A frase é a seguinte, sempre que eu tento entrar, outro chega antes de mim. Esse homem não queria ser curado, irmão, ele queria reclamar. E ainda tem esse tipo de gente hoje. Tudo que querem é reclamação. Lembra aquele caso que eu contei, de uma historinha que inventaram, bonitinha, que botaram na internet, que Jesus um dia quis atender no hospital do SUS. Jesus vestiu um jaleco branco, e o médico estava lá, já tinha 12 horas de plantão, que o outro médico não apareceu. Jesus falou, vou substituir. E chegou lá, o médico está lá atendendo as pessoas, aquela fila de gente doente para ser atendida, e Jesus chega lá, bate no ombro do médico, ele nem viu que era Jesus. Falou, vai querido, eu pego daqui em diante. Aí Jesus assume a mesa. Próximo, entra um sujeito na cadeira de rodas. Quando ele entra, nem reconhece que é Jesus. Jesus só fala assim, fique curado. Aí ele levanta, está curado, e ele sai da sala. Quando ele sai da sala sem a cadeira de rodas, as outras pessoas que estão ali no corredor dizem assim, e aí, como é que foi? Foi assim, tudo igual, esse médico de hoje nem toca na gente, não fez exame nenhum. Não notou que estava curado, ele queria era reclamar do tratamento que o médico não tocou, não checou, não auscultou, saiu reclamando. Ainda hoje tem gente que, entre o milagre e a reclamação, fica com a segunda opção. Gente que reclama de tudo, irmão, de tudo. Não tem ônibus que passe na hora. Quando o ônibus passa, esses ônibus são cheios demais. Tudo vai ter um motivo para reclamar. Jesus sabia, eu vou pegar um caso sério agora. E chegou lá e falou, queres ser curado? Ele disse, Senhor, eu até queria, mas... Lá vem ele com a reclamação, ninguém me ajuda. Você conhece gente que está sempre reclamando que ninguém ajuda? Ninguém me ajuda, pastor. Ninguém me ajuda. Com esses 5 filhos que eu tenho, ninguém me ajuda. Irmão, por que você teve 5 filhos? Ninguém é obrigado a te ajudar a ter 5 filhos. Agora você reclama que ninguém ajuda? Ninguém me ajuda a fazer isso. Ninguém me ajuda nessa casa. Ninguém me ajuda nessa vida. Ninguém me ajuda com os meus papéis. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Que esse homem falou, ninguém me ajuda. E ainda falou mais. E quando a água se move e eu tento ir, outro chega antes de mim. Ele se reclamava de preconceito, de deixarem ele para trás, de passarem à frente dele. Jesus estava confrontando aquele homem porque hoje ainda há pessoas que só querem reclamar. Você deve conhecer alguma. E não fazem nada para mudar. Eu conheço algumas poucas pessoas. Sabe aquelas pessoas que se você vê no aeroporto, você até perde o voo? Se souber que ele está no seu voo. Não, eu perco o voo, mas não vou com ele.
Porque vai ser uma ladainha, vai ser um choramingo, vai ser uma reclamação. Eu conheço alguns pouquíssimos irmãos. Mas sabe o que eu noto? A vida deles? Gente que eu conheço há 20, 30 anos. Ainda hoje eles se aprimoraram na reclamação. Mas eles não fazem nada para mudar. Nada para mudar. Aquele homem tinha uma reclamação, mas não fazia nada para mudar. E há pessoas assim. Você quer ver o caráter desse homem? Ele sai dali. Quando Jesus diz para ele assim: pois não, meu filho, pega a sua cama e anda. E como Jesus mandou, ele levantou, pegou a cama e foi embora. Quando ele sai daquele lugar fétido de enfermos, os judeus vêm e dizem assim: é sábado, rapaz, que está carregando a sua cama hoje? Não pode carregar a maca hoje. Ele falou assim: o homem que me curou me disse para pegar a minha cama e ir embora. Eles disseram: quem é o homem que te curou? Sabe o que a Bíblia diz, irmão? No versículo 13, ele não tinha ideia de quem o havia curado. Ele queria era reclamar. Como não deu para reclamar, Jesus falou: sai daqui, vai curado. Nem fica para o culto, vai embora com a sua cama. Porque senão você vai atrapalhar, vai ficar reclamando. Então, curado, ele foi embora. Mas ainda assim, quando perguntaram: por que você está carregando a cama? Ele não sabia que era Jesus que o havia curado. É gente que tem vocação para reclamar, para murmurar. Se Deus está fazendo ou não, não importa. Se o culto é bom ou não, não importa. Se o país é bom ou não, não importa. Ele tem que ter uma reclamação nova a cada dia. Jesus confrontou esse homem que recebeu, mas não conseguiu curtir o que tinha recebido. E o último, agora é o último mesmo, capítulo 6, multiplicação dos pães. Vou até fechar a Bíblia para você ver que eu acabei mesmo. Você pode ficar de pé, porque aí não tem jeito. Jesus está ministrando há 3 dias, irmãos, com uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Só homens com mais de 20 anos eram 5.000. Mulheres e crianças, devia dar uns 20.000 pessoas. Ele está ministrando há 3 dias. De repente ele olha, se compadece e diz assim: esse pessoal está até agora sem comer nada. E essa hora não tem nada aberto. E alguns vieram de longe. Ele chama os discípulos e confronta os discípulos. Diz assim: deem alguma coisa para esse pessoal comer. E os discípulos olham uns para os outros. Um diz assim: Senhor, a gente tem na tesouraria 200 dinheiros. Isso não dá para nada, para alimentar essa multidão. Aí um outro, Jesus diz: vê o que vocês conseguem. Mas o texto diz assim: mas ele os estava pondo à prova, que ele já sabia o que fazer. Ele estava confrontando o chamado dos discípulos. E aí saíram procurando. Daqui a pouco vem André. Aquele André que era discípulo de João e veio seguir a Jesus. André aparece na cena de novo, no João capítulo 6. E André vai para Jesus assim, ousadamente, diz assim: Senhor, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus falou: traz para mim. Ainda hoje, Jesus confronta cada um de nós, principalmente nós, obreiros da sua casa. Ele confronta o nosso chamado. Se a gente confia que o pouco que nós temos, Ele é capaz de usar para ministrar para as pessoas. Quando Ele nos confronta, geralmente isso nos incomoda. E eu acho que hoje Ele está confrontando alguns. Eu quero perguntar para você: no que é que Jesus, o Rei maravilhoso, te confronta hoje em dia? Em que área da sua vida Ele te confronta? É no seu chamado, para que você reconheça que sem Jesus você não é nada? É nas suas murmurações, no seu estilo de viver? O Senhor te confronta até dando milagres, operando na sua vida, mas você não consegue ser uma pessoa que se realiza, que curte, que desfruta. É nos seus relacionamentos, como aquela samaritana, que Jesus confrontou de maneira saudável, e a vida dela foi mudada completamente. Ela virou uma evangelista e mudou a cidade. Do que é que Jesus te confronta hoje? Como brasileiro, você pode se desviar do confronto. A gente faz isso naturalmente, nós somos bons nisso. A gente sabe reconfrontar. Quando alguém nos confronta, a gente joga a culpa de novo para ele. A gente questiona se ele também não tem problema, se ele também não tem defeitos. Mas na realidade, todas essas pessoas que Jesus confrontou, Ele não confrontou para humilhar, nem para destituir, nem para deixá-las à margem da sociedade. Ao contrário, todas elas, pelo que a gente vê no testemunho e no relato do texto sagrado, Ele confrontou e elas se tornaram melhores, elas cresceram. O confronto do Rei Jesus na nossa vida é para nos beneficiar. E eu quero dizer mais, irmãos, preste atenção nisso. Quando eu e você nos recusamos a enfrentar o confronto de Jesus, a gente deixa de crescer. A gente não muda. E eu conheço, como eu disse agora há pouco, daqueles colegas de voo, que não são os mais agradáveis. Eu conheço algumas pessoas, 20, 30 anos, continuam sendo do mesmo jeito,
seguem a Jesus, frequentam a igreja, ofertam, dizimam e não mudam. Sabe por quê? Porque o confronto de Jesus é sempre para o vizinho, é sempre para outra pessoa. Ouvem, mas não se quebrantam. Quando Jesus me confronta, o que Ele quer de mim? Que eu diga: ó Rei Jesus, reina sobre os meus pensamentos, sobre os meus sonhos, sobre os meus projetos, sobre a minha escuridão. Essa noite, se o Senhor está te confrontando, aí mesmo no seu lugar você pode se render e dizer: Senhor, eu me rendo, eu quero mudar, Senhor. A intenção do Rei Jesus, desse maravilhoso e incomparável Jesus que reina sobre nós, é nos ajudar a crescer, a mudar. E nós só mudamos se aceitamos o confronto dele. E eu sei que o Espírito Santo é poderoso para confrontar de maneira muito inteligente, de modo que a gente sinta o coração apertar e dizer: é comigo que ele está falando. Eu bem podia representar esse paralítico que só reclamava. Eu bem podia ser hoje essa samaritana com problemas nos relacionamentos. Que é claro que ela dizia que os maridos todos eram problemáticos, ela não. E às vezes nós achamos que o mundo inteiro tem problemas, só nós que não somos problemáticos. E Jesus quer que a gente pare e olhe no confronto que Ele nos faz, para entendermos: eu preciso mudar. Eu preciso, Senhor, mudar. Você precisa mudar. Você precisa de confronto. O Senhor está aqui e te confronta essa noite. Eu quero que você baixe sua cabeça por um instante. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, que por si só é poderosa para mudar nossas vidas. Diz a Bíblia que a palavra Tua é como um martelo que esmiuça a pedra poderosa que resiste às chuvas, a tempestades, a raios, ao tempo. Mas quando o martelo da palavra desce sobre ela, se esmiuça, ela se despedaça. Nós queremos nos despedaçar diante do Teu confronto essa noite. E as fortalezas que erguemos, os argumentos que nós mantemos, que eles sejam anulados e desfeitos essa noite. Explode do Senhor em toda resistência e age na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Há pessoas que estão aqui e ouviram a palavra, há pessoas que estão nos assistindo de casa, do trabalho, do carro, estão ouvindo essa palavra, estão sentindo: o Senhor está me confrontando e eu preciso ceder, eu preciso me render. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito de conselho, de sabedoria, Espírito de ciência, Espírito do Deus Todo-Poderoso, esse lugar é Teu, essa palavra é Tua e esse povo é Teu. Espírito de Deus, derrama o Teu bálsamo, o Teu azeite agora, que desça afrouxando as resistências para que os parafusos se amoleçam e as grades sejam soltas e a resistência possa ceder ao Teu confronto, Senhor. Como confrontaste os discípulos de João, como confrontaste Nicodemos, como confrontaste a samaritana, como confrontaste o paralítico, como confrontaste os Teus discípulos, dando-lhes a orientação de alimentar aquela multidão. Essa noite Tu nos estás confrontando, Senhor. Que não possamos ver o confronto como algo mau e destrutivo, mas como algo que constrói e que edifica, Senhor. Apesar da nossa cultura, apesar do nosso estilo de vida, Senhor, Tu és Rei sobre nossas vidas e Tu podes e queres confrontar-nos nas coisas que precisamos entregar e abandonar. Essa noite, ó Espírito de Deus, nós declaramos soltas as amarras, quebradas as correntes, e todos os impedimentos nós declaramos anulados em nome de Jesus. Seu coração está ardendo aí, meu irmão, é o Senhor te confrontando em alguma área da sua vida, quem sabe nas suas finanças, quem sabe nos seus relacionamentos, quem sabe no modo que você trata as pessoas. O Senhor te confronta essa noite, e Ele é Rei e você é súdito, e com Ele não tem democracia de discutir o tema. O Senhor é Deus e Ele diz, e você tem toda a chance apenas de obedecer ou desobedecer. E você não pode negociar com o Senhor aquilo que Ele determina sobre a sua vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós rendemos a Tua operação. Neste lugar
és real. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O toque confrontador do Senhor está aqui essa noite. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E agora? Eu posso enxergar e entender. O que você faz? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Tu és, Senhor. minha colheita e minha herança. Vamos repetir. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás verdade, Senhor. teus ouvidos, Pelos teus ouvidos, Senhor. meu clamor. Mais vale um dia, Senhor, na tua casa. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita e minha herança. Pai, nós nos rendemos diante de Ti essa noite, reconhecendo que sem Ti nós não vamos a lugar nenhum. Sem Ti vamos patinar e patinar e patinar, sendo do mesmo jeito hoje e amanhã. Mas Tu queres que cresçamos. Tua palavra diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. E essa noite que possamos aceitar o confronto que Tu nos fazes, ó Rei Jesus, para mudarmos, Senhor, para crescermos. Não aceitamos sair daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. E eu quero declarar que a semana que está começando hoje seja uma semana de confrontos saudáveis e de mudanças para a glória Tua, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um que veio, a cada um que nos assiste, a cada família representada, Senhor. E declaramos Tua bênção, Teu favor sobre cada vida, agora e para sempre. E o povo de Deus diz amém. Quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Vamos terminar cantando ao Senhor. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Minha colheita, A minha fonte é o benditíssimo todas as coisas. minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.